Eu corri sem olhar para trás. Nem sei por quantos dias, nem quantas noites. Só sei que a dor nos pés virou parte de mim, como se cada passo fosse uma lembrança que o tempo se recusava a apagar. A sola da minha bota já tinha se desfeito há 2 dias, e o sangue nos calcanhares misturava-se à poeira vermelha da estrada como se o chão tentasse me engolir de volta. Mas não parei, porque meu coração dizia que ele estava ali, em algum lugar por perto. E se eu não chegasse a tempo, ia perdê-lo de novo. Foi quando vi a porteira da fazenda. A mesma. O mesmo ar seco. A mesma cerca de madeira estalando com o vento. E ali, diante daquele mundo esquecido pelo tempo, eu me quebrei. Por favor, de novo não. Implorei, com a voz rouca, quase irreconhecível. Minhas pernas cederam. Me ajoelhei na terra dura, como quem se entrega não só à dor, mas à última esperança. Ele estava lá, de pé, parado na varanda da casa principal, com a camisa suada grudada no peito e o chapéu entre as mãos. Adriano, o homem que um dia me prometeu o céu e depois me empurrou para o inferno. O rosto dele estava paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Mas eu estava viva, tão viva quanto a dor que ele deixou em mim. Você não pode fazer isso comigo de novo, sussurrei. Não com ele, não com meu filho. Ele não respondeu. Os olhos dele não piscavam. Era como se minha presença rasgasse algo dentro dele, mas eu não me importava mais com os sentimentos de Adriano. Só queria uma resposta. Um sinal. O silêncio entre nós era sufocante. O vento soprou forte, levantando a poeira do chão, cobrindo meu rosto. Mas eu não me mexi. Continuei ajoelhada, ali, com o coração exposto, e a alma em pedaços. Foi então que vi, atrás dele no corredor escuro da casa, uma sombra pequena passando rápido. Adriano. Minha voz falhou. O que você fez com ele? Mas ele não disse uma palavra. Ele apenas me olhou, como se o passado tivesse acabado de voltar à vida. E foi assim que tudo começou. De novo, como uma maldição que se recusa a morrer. Eu já nem lembrava mais o que era dormir, nem o que era comer tranquila. Fazia dias que eu andava por aquelas estradas vazias do interior do Mato Grosso do Sul, com o sol rachando minha nuca e o coração carregando um peso que nenhuma mulher deveria aguentar. Tudo o que eu tinha era uma foto amassada, desbotada pelo tempo. Nela, um menino sorria, com os dentes tortos e os olhos que eram os meus. Davi. Ele tinha apenas 9 anos agora. Se estivesse vivo, cada cidadezinha por onde eu passava era uma tentativa, um risco, um recomeço. Batia de porta em porta mostrando a foto com as mãos tremendo. A senhora já viu esse menino por aqui? Moço, por favor, olha essa foto. Você conhece ele? Pelo amor de Deus, moça, se souber de alguma coisa, me fala. Qualquer coisa. A maioria me olhava como se eu fosse louca. Outros nem me olhavam. Alguns riam de canto. Uns poucos diziam, não, nunca vi. E batiam a porta sem dó, mas eu seguia. Carregava uma mochila leve nas costas. Dentro só um pouco de comida seca, uma garrafa de água que esquentava rápido no calor do dia. E a foto do meu filho, protegida por um saco plástico. Eu dormia em beira de estrada, em postos de gasolina, embaixo de árvores secas. E em cada silêncio da noite meu pensamento me levava de volta ao dia em que tiraram ele de mim. Mas isso, eu não podia lembrar ainda. Se lembrasse, caía. E eu não podia cair. Ainda não. Uma noite acampada ao lado de uma venda fechada, uma mulher de idade me ofereceu um pedaço de pão. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo, olhando pro nada. Até que ela perguntou, tá fugindo de quem, menina? Tô indo atrás, respondi, olhando para a estrada escura. De quê? Do que me tiraram. Ela me olhou com pena, mas não perguntou mais. Pegou sua sacola e seguiu. E eu fiquei ali, engolindo aquele pedaço de pão seco com lágrimas nos olhos. Aquela travessia era mais do que física. Era como cruzar um deserto dentro de mim, sem bússola, sem certeza. Apenas uma coisa me guiava, o amor por Davi.
Porque eu sabia, meu filho estava vivo, e enquanto meu coração batesse, eu ia continuar procurando, mesmo que ninguém acreditasse em mim, mesmo que o mundo inteiro tentasse me calar. A lembrança veio como um raio, no meio da noite. Eu estava deitada embaixo de um galpão abandonado, tentando dormir um pouco antes de seguir viagem no dia seguinte. Fazia frio. Um frio seco, que entrava pelas costelas e cutucava lá dentro da alma. Fechei os olhos por um instante, e a memória me golpeou sem piedade. Foi o som da madeira rachando, a porta da minha casa, a porta do quarto, o grito. Eu me levantei de um pulo, como se estivesse de novo naquele dia. Minhas mãos tremiam. Minha boca secou. E por um segundo, voltei lá. Era fim de tarde. Eu morava numa casinha simples afastada da cidade, na beira de uma fazenda, de onde eu tinha sido expulsa meses antes. Davi estava brincando no chão da sala, desenhando com um lápis quebrado num papel de pão. Eu estava na cozinha, fazendo sopa. Foi quando ouvi o barulho da caminhonete parando do lado de fora. Não pensei muito. Meu instinto foi correr e trancar a porta. Mas não deu tempo. Eles arrombaram. Não encosta no meu filho, não encosta no meu filho. Eu gritava como uma louca. Mas ninguém me ouvia. Ou fingiam que não. 3 homens entraram, 2 me seguraram com força, e o terceiro pegou Davi no colo, como se ele fosse um saco de batatas. Ele chorava, esperneava, me chamava aos gritos: "Mamãe, mãe, mamãe." A voz dele ainda ecoa dentro de mim, até hoje. Me arrastaram para o chão, me bateram, me amordaçaram. Eu lembro do gosto do sangue na minha boca, do cheiro da poeira levantada pela briga, do som da caminhonete arrancando com as rodas cantando na estrada. E depois, o silêncio, só o vento e a dor. Fiquei desacordada por horas. Quando acordei, sangrando, arranhada, com a cabeça latejando, Davi já tinha sumido. Disseram que foi um surto meu, que eu tinha inventado aquilo, que meu filho tinha morrido num incêndio anos antes. Mas eu vi ele sendo levado, e ninguém nunca me ouviu. Ninguém me deu razão. Preferiram me chamar de louca, me internaram por meses, apagaram minha história, mas não apagaram meu amor, nem minha memória. Aquele som, o da madeira quebrando, é o som que ainda me acorda no meio da noite. É o som que me fez levantar, pegar aquela foto e caminhar pelas estradas, mesmo sem destino certo. Porque enquanto eu lembrar, ele existe. E se ele existe, eu vou achar. A cidade era pequena, seca, com cheiro de lenha e terra molhada. Cheguei com o sol quase se pondo, o rosto queimado do calor e os pés latejando. A praça central estava vazia, só uns poucos homens jogando dominó numa mesa de pedra. Me aproximei da venda e pedi um copo d'água. "Você não é daqui, né?" perguntou uma mulher de cabelos grisalhos que servia no balcão. Assenti, quase sem voz. "Tô procurando uma criança, meu filho." Ela parou, me olhou bem. Os olhos dela mudaram. "Qual seu nome mesmo?" "Amália." Silêncio. Ela abaixou a cabeça e disse baixo, como se dissesse para ela mesma: "Você voltou, depois de tudo?" Senti meu corpo gelar. Eu não tinha falado nada. Ninguém sabia de mim ali. E mesmo assim, aquela mulher me reconheceu. Antes que eu pudesse perguntar algo, ela se afastou, nervosa, e foi pro fundo da loja. Entendi o recado. As pessoas ali sabiam. Sabiam da minha história. Ou da versão que contaram dela. Saí da venda com o estômago embrulhado e continuei andando pela cidade. Passei por casas simples com portas entreabertas. Mulheres me olhavam da janela. Homens cochichavam quando eu passava. Eu era o fantasma que voltou. A certa altura, um senhor de bengala sentado na calçada resmungou alto. Se fosse eu, nem tinha coragem de pisar aqui depois do que aconteceu. Mas ele não olhou nos meus olhos. Ninguém olhava. E foi aí que ouvi o nome, sussurrado por 2 senhoras atrás de mim, numa varanda. Será que ela ainda quer saber dele? De quem? Do fazendeiro, do Adriano. Meu coração disparou. A boca secou. Adriano.
O nome que me arrepiava. O nome que eu tentava não pensar desde o dia em que minha vida desmoronou. Ele era o dono da fazenda mais antiga daquela região, filho de um coronel. Criado entre bois, cavalos e silêncio. Sempre foi frio, calculista, mas tinha aquele jeito que enganava. A voz baixa, o olhar firme, o toque que parecia carinho, mas escondia controle. Foi com ele que tudo começou. Nos apaixonamos quando eu ainda era muito jovem, ou achava que era amor. Eu era filha de caseiro. Trabalhava ali desde menina. Ele era o patrão, o dono de tudo. Quando descobri que estava grávida, ele desapareceu. Voltou meses depois me acusando de traição, dizendo que Davi não era dele. Mas ele sabia. Sabia sim. Depois disso, minha vida virou um inferno. Eu fui expulsa. Davi e eu fomos morar numa casinha velha, num terreno emprestado por um amigo. E foi ali, naquela casa, que tudo aconteceu. E agora, depois de tanto tempo, o nome dele voltava a aparecer nos meus caminhos. As pessoas não queriam falar, mas falavam, por baixo dos panos, com medo, com pena. Algo em mim dizia que ele estava mais perto do que eu imaginava. E se ele sabia de algo? E se ele ainda tivesse Davi? Meu estômago revirava só de pensar. Mas se fosse verdade, se ele tivesse me tirado o meu filho, dessa vez, ele não ia escapar. Eu seguia pela estrada de terra batida com o sol a pino fazendo o mundo parecer um forno. O pó entrava na garganta, grudava na pele. Mas eu não parava. Não tinha escolha. Eu só tinha o caminho. Foi quando ouvi o som. Um tropel leve. Depois, o assobio. Virei o rosto com a mão sobre os olhos. Lá vinha ele montado num cavalo marrom escuro, chapéu de palha, camisa aberta no peito e um laço pendurado no ombro. "Precisa de ajuda, moça?" Ele perguntou, freando o cavalo ao meu lado. "Não", respondi sem olhar. Ele desceu do cavalo devagar. Estendeu uma garrafa d'água. Fiquei em silêncio, mas aceitei. "Meu nome é Lucas. Tô levando umas cabeças de gado pra fazenda de cima. Vi você andando sozinha desde a entrada do vilarejo. Não parece ser daqui." "Não sou." "Tá fugindo de alguém?" "Tô procurando." Ele me olhou de um jeito diferente, não com pena, mas com uma curiosidade sincera. "Quem?" "Meu filho." O silêncio entre nós foi denso. "Posso ajudar?" Ele insistiu. Revirei os olhos. Já ouvi essa pergunta antes, ninguém nunca ajuda. "Eu não sou ninguém." Ele respondeu, sorrindo de canto. Foi a primeira vez que senti algo diferente depois de muito tempo, mas recuei. Ainda assim, ele caminhou ao meu lado por alguns quilômetros, nem perguntou nada, apenas me acompanhou. Quando escureceu, ele montou acampamento num canto da estrada sob uma árvore torta. "Se quiser descansar, não tem comida", disse. Eu hesitei, mas o corpo gritava por um descanso. Ficamos ali, sentados em volta do fogo, comendo feijão aquecido numa panela de lata. Eu não contei minha história, mas ele também não perguntou. Foi só na segunda noite, depois de horas em silêncio, que ele arriscou. "Esse seu filho, como ele se perdeu?" Engoli seco. Baixei os olhos. E respondi. "Não se perdeu. Foi levado." Ele não disse nada, mas a expressão no rosto dele mudou. "E por que ninguém fez nada?" Perguntou depois. "Porque preferiram me chamar de louca." Lucas ficou quieto por um longo tempo. Então disse devagar. "Já vi muita coisa nessa vida. Mas mãe que sente que o filho tá vivo não costuma errar. Você não me conhece, mas tô aqui, né?" Sorriu. No terceiro dia, quando me despedi, ele montou no cavalo, puxou as rédeas e disse: "Onde você for, eu vou também. Não preciso de ninguém. Talvez não, mas às vezes, alguém precisa de você." E foi assim que Lucas ficou. Aos poucos, ele foi virando meu abrigo, em silêncio, em presença. Até que,
Numa tarde de vento forte, depois de caminharmos o dia inteiro, paramos num descampado. O céu estava laranja. Sentei num tronco cansada. Ele se aproximou, devagar, sem dizer nada. Apenas me olhou. E então, sem aviso, sem pedido, me beijou. Foi um beijo quente, firme, de quem carrega segredos também. Eu resisti por um segundo, mas depois me entreguei. Porque fazia tempo, muito tempo, desde que alguém me tocava com respeito, com desejo, com cuidado. Mas quando os lábios dele tocaram meu pescoço, uma imagem me atravessou, o rosto de Davi. Afastei-me bruscamente, sem fôlego. Desculpa, ele disse confuso. Não posso, ainda não. Ele assentiu. Não insistiu. E foi nesse momento que percebi. Lucas não queria só meu corpo. Ele queria entender minha dor. E pela primeira vez, talvez eu deixasse alguém entrar. A gente acampou perto de um riacho seco naquela noite. Não havia mais água correndo ali. Só o som do vento entre as pedras e um silêncio tão grande que parecia gritar por dentro. O céu estava limpo, cheio de estrelas. E pela primeira vez, em muito tempo, eu senti uma calma estranha, mas perigosa. Porque paz demais assusta quem vive em guerra. Lucas preparava o fogo com calma, como fazia todas as noites. Eu estava sentada, com a mochila no colo, os olhos fixos num ponto qualquer. O calor do beijo dele ainda me queimava por dentro. Mas não era por causa do toque. Era por causa do que ele tinha despertado. Desejo, culpa, saudade. Ele se sentou do meu lado, em silêncio, respeitando meu espaço. E depois de um tempo falou: Não vou perguntar mais nada, Amália. Mas se um dia você quiser me contar, tô aqui. Meus olhos se encheram. Por segundos lutei contra mim mesma. Mas a garganta engasgou. E as palavras vieram baixas, quebradas. Ele se chamava Davi. Tinha 5 anos. Gostava de desenhar bichos no chão de terra com um graveto. Tinha o cabelo bagunçado igual ao meu. E um jeito doce, muito doce. Lucas me olhava com atenção, sem interromper, sem pressa. Disseram que ele morreu, que foi um acidente, mas eu vi com esses olhos aqui. Levaram ele de mim, arrancaram ele dos meus braços, e depois vieram dizer que eu estava louca. Respirei fundo, abri a mochila. De dentro de um dos bolsos escondidos, tirei um papel antigo, dobrado várias vezes. Entreguei para ele. Lucas abriu com cuidado. O papel estava amarelado, com manchas de umidade. Era uma folha de caderno infantil, com letras grandes e tortas, desenhadas com canetinha azul. Mamãe, eu tô bem. Vou voltar. Espera por mim. As. Davi. Lucas leu em silêncio. E então seus olhos se arregalaram. Esse bilhete? Onde você conseguiu isso? Foi deixado na porta da casa da minha prima, em Campo Grande. Sem remetente. Só isso. 2 anos depois que ele sumiu. Ele passou a mão no rosto, visivelmente abalado. Isso aqui é a letra de uma criança. Mas isso foi escrito depois que ele supostamente morreu. Exatamente. E por que ninguém fez nada? Polícia? Justiça? Porque todos já tinham enterrado o caso. E a mim? E o pai dele? Lucas perguntou hesitante. Fiquei em silêncio. O nome travou na minha boca. Adriano, o fazendeiro. Eu disse por fim. Lucas ficou me olhando. O nome pareceu conhecido, mas não disse nada. Dobrei o bilhete de volta com cuidado, como quem guarda um pedaço da alma. Guardei na mochila junto da foto de Davi. Enquanto esse papel existir, eu vou continuar. Mesmo que o mundo diga o contrário. Mesmo que ele já nem lembre mais de mim. Lucas se aproximou devagar. Pegou minha mão. A pele dele era quente. Firme. Eu acredito em você, Amália. Ele disse com a voz trêmula. E se esse menino ainda estiver por aí, a gente vai achar. Nesse instante,
Eu não me senti só. Pela primeira vez, desde que tudo começou. Mas o que eu não sabia é que as cicatrizes mais profundas não estão na pele. Estão no que a gente perdeu, ou no que ainda vai perder. O tempo tinha mudado. O céu, que antes era só sol e calor seco, agora estava pesado, carregado de nuvens escuras que prometiam uma chuva forte a qualquer momento. Mas a gente não parava. Seguíamos por trilhas quase apagadas, caminhos esquecidos entre mato, cerca de arame farpado e pedaços de madeira apodrecida. Lucas tinha ouvido falar de uma antiga fazenda abandonada. Disse que talvez ali a gente encontrasse alguma pista. Eu não esperava mais nada. Já tinha aprendido a não criar esperança, mas seguia mesmo assim. Porque se Davi estivesse por perto, em algum lugar, eu não podia correr o risco de passar direto. Foi numa tarde abafada que avistamos a tal fazenda. O mato alto tomava conta da estrada, a cerca caída, a porteira pendurada de um lado só. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio comum do mato. Era um silêncio que pesava no peito. Lucas desmontou do cavalo e foi andando devagar. Eu o segui. O lugar parecia ter sido deixado às pressas. Um carro velho coberto por folhas. Ferramentas jogadas num canto. A casa principal estava fechada, mas os galpões, esses pareciam ter sido visitados recentemente. Foi então que ele viu. Amália! Chamou baixo. Eu me aproximei. Lucas apontava para uma parte da cerca que ainda resistia ao tempo. Tinha algo entalhado na madeira. Cheguei mais perto. Passei a mão por cima. Davi, 2020. Meu coração quase parou. As letras estavam gastas, mas eram visíveis. Meu filho tinha sido levado em 2018. Essa inscrição era depois disso. Eu tremia da cabeça aos pés. Isso não pode ser coincidência, sussurrei. Lucas me olhou, sério. Essa cerca tem pelo menos uns 3 anos. Talvez mais. Isso aqui foi ele. Levei a mão à boca tentando conter o choro. Me ajoelhei ali mesmo, diante daquele pedaço de madeira sujo e velho. Toquei cada letra como se fossem parte dele. Como se ele tivesse deixado aquilo para mim. Como se dissesse, eu tô aqui, mamãe. Ele sobreviveu. Lucas, ele tá vivo. Eu sinto. E agora a gente tem uma prova. Mas a verdade é que aquela descoberta me deixou em choque. Porque junto com a esperança veio o medo. Se ele esteve ali, onde está agora? Porque ninguém nunca contou nada. E quem mais sabia disso? Naquela noite, não conseguimos dormir. Ficamos perto da cerca, com o fogo aceso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu, abraçada à minha mochila, tentando lembrar do som da voz de Davi. Lucas caminhava em volta do galpão. Voltou com algo na mão. Uma folha de papel rasgada, suja, com um desenho infantil. Um sol, uma casa, uma mulher de vestido e um menino ao lado dela. Ele desenhava isso quando era pequeno, eu disse com a voz engasgada. Lucas respirou fundo. Amália, alguém escondeu ele. Isso é certo. Agora a gente só precisa descobrir quem. E naquele momento a dor que eu carregava virou outra coisa. Virou fúria. A partir daquele dia a estrada mudou. Não era mais só dor e saudade. Agora era raiva, determinação. Verdade. Porque depois de anos sendo chamada de louca, de ouvir que tudo não passava de delírio, eu tinha em mãos o que ninguém podia negar. Prova. O nome do meu filho, riscado com as próprias mãos naquela cerca. Davi. 2020. Era mais do que um recado. Era um grito. Um pedido de socorro escondido na madeira. Lucas dizia que a gente devia procurar alguém que tivesse trabalhado naquela região na época. Pessoas que podiam ter visto, ouvido, ou até participado de algo sem saber. Começamos pelas redondezas, postos de gasolina, comércios pequenos. Até que uma senhora, dona de uma pensão antiga na cidade de Maracaju, parou de limpar a mesa e disse, olhando fundo nos meus olhos, "Você é a mãe dele,
né? De quem? Tentei manter a calma, mas meu corpo inteiro tremeu. Do menino. O que disseram que tinha morrido. Mas eu lembro. Ele apareceu aqui, faz tempo, com uma mulher loira, magra, de sotaque diferente. O menino parecia assustado, quieto. Mas... os olhos. Nunca esqueci dos olhos. Mostrei a foto. Ela confirmou. Era ele. Você sabe quem era essa mulher? Perguntei quase implorando. Ela hesitou. Olhou em volta. Trabalhava na fazenda do Adriano. Chamava-se Rita. Foi embora do nada. Ninguém mais soube dela. Mas diziam que fazia o que o patrão mandava. Sem perguntar por quê. Meu sangue gelou. Adriano. De novo ele. Voltamos para a estrada. E no caminho, Lucas me contou algo que me desmontou. Amália. Eu fui criado ali por perto. Meu pai trabalhava como peão. Eu já vi coisas naquela fazenda. Coisas que não pareciam certas. Mas ninguém falava. Porque era o Adriano. E com ele, todo mundo tinha medo. Ou dívida. O nome dele pesava como uma sombra atrás de mim. Mas o que me tirou o chão veio depois. Fomos até Campo Grande procurar os antigos registros da minha internação. Aquela que fizeram anos atrás, quando disseram que eu tinha inventado tudo. Lucas conhecia um advogado que devia um favor a seu pai. Com o documento em mãos e um pouco de pressão, conseguimos acesso. Era tudo mentira. Mentira plantada como milho jogado na terra. Um relatório falso. Assinaturas forjadas. Testemunhas pagas. E no topo da denúncia anônima que justificou meu afastamento forçado, um número de telefone, que pertencia à administração da Fazenda Santa Glória. A fazenda de Adriano. Meus olhos queimaram. Ele fez isso comigo. Ele me arrancou meu filho, me trancou num hospital, me apagou da história dele. Mas por quê? Lucas murmurou. Por que ele faria isso? E foi aí que tudo começou a se encaixar. Não era só orgulho ferido. Não era só rejeição. Era medo. Medo de perder algo. Ou alguém. Voltamos à estrada, direto pro coração da fazenda. Eu não queria mais respostas. Eu queria a verdade. Mesmo que ela doesse mais do que qualquer lembrança. O portão da Fazenda Santa Glória estava aberto. Escancarado, como se o tempo tivesse esquecido de trancá-lo. Ou como se alguém soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu voltaria. A terra ali era vermelha, úmida, o cheiro de bosta de boi misturado com fumaça de queimada. O mesmo cheiro de quando eu vivia ali, anos atrás. Mas agora, cada canto daquele lugar me dava náusea. Lucas amarrou o cavalo num poste e segurou minha mão. Minha pele estava fria, meu estômago virado. Mas eu caminhei. Passamos pelo curral vazio, pelo galpão enferrujado e subimos os 3 degraus da varanda da casa principal. A madeira estalava sob nossos pés. Meus olhos encontraram a porta que um dia foi minha entrada, meu lar, meu abrigo. E também a porta que quebraram quando vieram me tomar o que era mais precioso. Toquei a maçaneta. Não estava trancada. Empurrei. O cheiro de café velho e poeira tomou o ar. Os móveis estavam quase no mesmo lugar. Só mais gastos, mais frios. Nada naquela casa parecia ter vida. Só lembrança. E ali, sentado na cadeira de palha, chapéu no colo e o olhar fixo na gente, estava ele. Adriano. O homem que um dia me fez sentir amada e que depois me destruiu com as próprias mãos. Ele não se levantou, não se mexeu, só nos olhava, como se soubesse que aquele dia ia chegar. Senti minhas pernas falharem, mas me mantive firme. Dei um passo à frente. Cadê meu filho? A voz saiu mais firme do que eu esperava. Lucas ficou em silêncio ao meu lado. A mão dele no meu ombro era minha âncora. Adriano me olhou, com aquele mesmo olhar vazio, como se estivesse calculando o que dizer. Amália, ele murmurou com a voz rouca. Cadê o Davi? Insisti, a voz já trêmula de raiva. Ele abaixou a cabeça. Respirou fundo e se levantou devagar. Foi até uma cômoda no canto da sala. Abriu a gaveta de cima. Pegou algo.
Veio até mim. Era um boné. Pequeno. Surrado. Sujo de terra. E com o nome Davi costurado à mão no tecido desbotado. Minha garganta travou. Eu tentei cuidar dele. Adriano começou, mas a minha mão já tremia. Você o tirou de mim. Você armou tudo. Você me internou, me chamou de louca, me arrancou da vida dele. Por quê? Eu gritei, as lágrimas escorrendo. Lucas se aproximou, mas eu fiz sinal para ele não se meter. Adriano, por um segundo, perdeu a máscara. Os olhos se encheram. A mão tremia, porque ele não podia saber. Ele disse quase num sussurro. Saber o quê? Ele engoliu seco. Andou até a janela. Olhou o horizonte. Eu perdi meu filho verdadeiro. O que a outra mulher teve de mim. Ele morreu com 3 anos. Uma febre. Eu nunca superei. E quando soube que você tinha engravidado, eu não aguentei. Achei que era uma mentira. Que você queria me prender. Mas quando vi o menino, quando vi os olhos dele, minha cabeça girava. O ar parecia faltar. Você sabia, desde o começo, que ele era seu? Murmurei. Ele assentiu. Mas eu já tinha feito demais. E quando tentei consertar, já era tarde. Aquela mulher, a Rita, ela me ajudou a esconder. E ele cresceu aqui, achando que eu era o pai. Senti as pernas cederem, mas Lucas me segurou. Onde ele está? Agora? Perguntei sem força. Adriano fechou os olhos. No celeiro. E naquele instante tudo em mim parou. O mundo, o tempo, o coração. Eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Como se tudo o que eu fui e tudo o que eu sofri me empurrasse para frente. Porque naquele momento, Davi estava a poucos passos de mim. Corri como se o chão fosse desaparecer a cada passo. O celeiro ficava atrás da casa, meio escondido por uma fileira de eucaliptos antigos. O portão era pesado, de madeira escura, e estava entreaberto, rangendo com o vento. Meu coração batia tão forte que eu mal ouvia mais nada. Meus olhos estavam embaçados, mas eu sabia. Lucas veio logo atrás me alcançando quando parei diante da porta. Segurei a maçaneta. Minhas mãos tremiam, minhas pernas também. Fechei os olhos por um segundo. Respirei. E então empurrei a porta com força. O barulho ecoou por dentro do celeiro escuro. Cheiro de feno, de madeira úmida, de abandono. Lá dentro, havia caixas empilhadas, ferramentas velhas, uma bicicleta infantil encostada num canto, enferrujada, e um colchão no chão. E foi ali, naquela penumbra, que eu vi uma sombra se movendo, pequena, cautelosa. Eu travei. Meus pés colaram no chão. Minhas lágrimas caíram antes que eu dissesse qualquer coisa. O menino saiu de trás de uma pilha de caixas. Estava magro, com as roupas sujas, os cabelos crescidos e o rosto com os meus olhos. Ele me olhou como se tivesse visto um vulto. Um medo antigo. Davi. Eu sussurrei, como se aquela palavra fosse me matar. Ele deu um passo para trás, assustado. Quem é você? Ele perguntou com a voz fina, desconfiada. Minha alma se partiu em 1000 pedaços. Sou eu, filho. Sou sua mãe. Ele franziu a testa. Minha mãe morreu. Foi o que ele disse. Meu mundo desabou. Não, meu amor. Eu tô aqui. Eu sempre estive aqui, te procurando. Você lembra de mim? Do desenho do sol? Da gente brincando com o lápis de cor? Você chamava de sol vermelho. Ele hesitou. Os olhos marejaram. Onde é sol vermelho? Ele repetiu baixinho como quem arranca uma lembrança do fundo da alma. Isso, filho, isso. Você desenhava no chão da sala. Você dizia que o sol tinha cor de goiabada. Sorri, chorando, ajoelhada no chão de terra. Davi me olhava como se a cabeça dele não conseguisse entender o que o coração já sabia. Você me deixou, ele disse com a voz quebrada. Não, meu amor. Eu fui tirada de você. Eu lutei, eu gritei, mas ninguém me ouviu.
Fizeram parecer que eu estava doente, mas eu nunca deixei de te procurar. Ele ficou parado, o corpo tremendo, até que deu um passo, e depois outro, e então correu. Me abraçou, com força, com raiva, com amor, com tudo. E naquele abraço meu peito explodiu. Chorei como uma criança. Beijei o cabelo dele, o rosto, as mãos. Lucas se ajoelhou ao nosso lado. Chorava também. Porque ele sabia que aquele era o momento que eu tinha esperado por toda a minha vida. Vamos para casa, filho. Eu disse, segurando o rosto dele. Qual casa? Ele perguntou inocente. Aquela onde ninguém mente, onde ninguém te esconde, onde você vai ser o que quiser, e nunca mais vai duvidar de quem você é. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi tudo o que tinham me roubado. Mas também tudo o que eu consegui recuperar. Adriano apareceu na porta. Em silêncio. Olhos marejados. O peso da culpa estampado no rosto. Não disse nada. E nem precisava. A dor dele era dele. A minha agora tinha nome, tinha colo, tinha perdão. Tinha Davi.